Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Prazer demais recebê-los e falar aí com vocês. Bom, vou começar aqui me apresentando, mas antes disso, só para confirmar, todo mundo me vê bem, me ouve bem? Mandem aqui no chat, só para ter certeza que vocês estão nos ouvindo. Boa, muito obrigado. É isso. Bom, mais uma edição do nosso Neo Talks. Para quem não me conhece, não está perdendo nada também, mas vou me apresentar rapidamente. Eu sou o Lucas Tojo e hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo aqui sente no dia a dia, mas talvez poucos consigam trazer em números ali, de fato, colocar na ponta do lápis, né? Que é como o atendimento impacta diretamente a margem e a recompra junto com o crescimento do negócio. Então é isso, atendimento, margem e recompra, o que o seu CX está gerando. E aí, para já começarmos, sempre tem aquelas dicas super importantes. Ao longo do nosso Talks, a gente tem enquetes, gostamos de ser bem participativos. Inclusive, já veio a primeira enquete aqui, o time está rápido hoje. Então, fala pra gente aí, qual é o maior gargalo hoje da sua atual operação de atendimento? Caraca, que pergunta boa demais essa, hein? É custo operacional elevado? Dificuldade de unificar canais e dados? Baixa taxa de retenção e compra? Ou falta de ferramenta? Enquanto vocês vão respondendo aí a enquete, eu vou avançando aqui também para trazer rapidamente aqui um pouco do contexto de quem é a Anel, tá? E aí no final eu quero ver qual foi o ponto que mais ganhou. Eu tenho o meu voto. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Então, falando rapidamente da Anel, não é uma plataforma conversacional 100% nacional, fundada em 2007. Em 2012, a gente lança de fato para o mercado a primeira ferramenta omnichannel do Brasil. Em 2014, a gente vira uma empresa associada da Endeavor, aquele grupo que fomenta o empreendedorismo ao redor do mundo. Em 21, fomos adquiridos pela Alca Capital. Em 23, rebranding da marca, né? Então, de Neo Assist, a gente continuou como Neo e trazendo essa nova logomarca. E aí, em 24, o lançamento da Nubia, tá? Quanto solução, então hoje a gente tem um ecossistema completo, desde a parte de estruturação, canais que suportam, né? Então WhatsApp, voz, e-mail, a Nubia, que é a nossa IA, tanto como Copilot quanto como resolução, a parte de workflow para comunicação com nível 2, back-office, relatórios, BI, autosserviço, chat commerce, muito usado para varejo, e a voz do cliente acompanhando ali o NPS e o CSAT. Hoje a gente tem mais de 300 marcas aí, grandes marcas em diversos segmentos, tanto varejo, educação, fintechs, bancos e outras, tá? E antes da gente entrar no plano de fundo, já encerrando a primeira enquete, então o grande campeão ali foi baixa taxa de retenção. Eu diria que custo operacional seria o campeão, errei dessa vez. Obrigado por quem votou. Por sinal, fique super à vontade para votar, tá bom? A enquete ela não revela quem é o amiguinho que está votando, então ninguém vai contar depois para o seu chefe o que você trouxe aqui para gente, beleza? Obrigado, time. Acho legal a gente já também trazer um pouco de introdução. O Talks ele não é uma aula, né? Eu gosto de falar que é uma aula pelo conteúdo, né? Um conteúdo muito denso, muito rico. Mas ele é mais uma conversa estratégica. Então a ideia aqui é um debate, perguntas, onde a gente traz, né, dois participantes aqui hoje incríveis e com as enquetes para fazer com que vocês que nos ouvem, nossos telespectador, também possam participar conosco, beleza? Então, seguindo aqui para o pano de fundo, três dados super relevantes, cara. Eu fiquei em choque com esse primeiro dado aqui, para vocês, para a gente já poder começar a discutir e depois já vou chamar nossos convidados para se apresentarem. O primeiro dado é da Bain Company, que mostrou que, pasmem, com 5% de retenção de clientes, a gente pode elevar o lucro margem em 95%. Isso eu achei um absurdo, né? Então, o que eu estou falando aqui é, se eu investir 5% a mais, eu posso ter uma lucratividade, um retorno de 95%. Isso não é custo, a gente está falando de resultado financeiro, né? Ali na dinheiro no bolso, que é bom para todo mundo. Segundo, né, a Forrester mostra que
todo mundo que investe em CX, né, que de fato ele para olhar CX e entender como que isso ajuda as operações, faz com que eles cresçam 41% mais rápido em receita e tenham 49% mais lucro do que concorrentes que não investem em CX, tá? E a PwC, que é uma grande consultoria também global, trouxe que consumidores topam pagar até 16% mais, né, investir mais, do que optar por um produto mais barato, mas que não tem uma experiência, que não tem uma jornada, tá? Por que eu trago tudo isso? Eis a questão. Então a gente está falando de 5 a 25% mais vezes mais caro você adquirir um cliente novo do que reter um existente. Para quem estudou marketing, isso o Kotler fala desde a década de 90, né? Aquela relação de 1 para 10. E um ganho de 3,5 vezes de receita por cliente com uma melhor experiência versus o que não entregam uma boa experiência, segundo Harvard, ambas as pesquisas. Beleza? Então a pergunta que a gente já tem que começar a se fazer é: pô, legal. Como que eu faço então para o meu atendimento influenciar na recompra e no crescimento da minha empresa? Tá? Dito isso, já aproveito para trazer então o nosso primeiro convidado. Ian, se puder se apresentar para a gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu atualmente fico à frente da TI corporativa do grupo Pneubras. É um grupo que possui quatro verticais de segmento de negócio, onde em uma delas nós possuímos mais ou menos em torno de quase 110 lojas e somos parceiros das grandes marcas do segmento automotivo, como Shell Raizen, como Dunlop e Michelin e outros grandes parceiros. Atuo em tecnologia há mais de 20 anos, tive experiências em vários segmentos, como no varejo, indústria e aviação, e agora estou aqui no segmento de varejo e distribuição, e é um segmento muito versátil, e ele não se caracteriza como um varejo apenas, mas também como distribuição e operação logística. Boa, Ian, obrigado demais. E aí eu vou chamar agora o Guilherme, nosso segundo participante da roda de conversa aí. Guilherme, se puder se apresentar, por favor. Com certeza. Primeiro, boa tarde aí para todo mundo. Brigadaço, assim, pelo convite. Lucas, Aline também da NEL que me convidou. Eu sou o supervisor daqui do atendimento do Grupo Afit. Grupo Afit, difícil da gente falar, Grupo Afit, o que que é? A gente é detentor da marca Artwalk, Authentic Fit e Magic Fit, né? Que são as lojas super conhecidas, assim, dentro do lifestyle esportivo no Brasil. Um dos grandes players, assim, onde a gente tem marcas gigantescas aqui com a gente, Nike, Adidas, Puma, gigantes assim do mercado que fazem aqui negócio com a gente. Eu costumo dizer que o único canal que eu não atendi na vida foi SMS, né? De resto, cara, a gente já atendeu tudo, já falou com o cliente de diversos jeitos possíveis e eu tô à frente da supervisão do time aqui para a gente poder fazer uma transformação muito legal aqui no Grupo Afit e mostrar que o tema aqui dessa conversa é de extrema importância e relevância para o atendimento, cara. Boa, obrigado também, Guilherme. Bom, Nada. primeiro bloco aqui para a gente começar, né? O impacto do atendimento em margem e a recompra na prática. Começar então com você, Guilherme. Foi o último a se Bora. apresentar, vai ser o primeiro a responder. Vamos lá. Cara, no pós-venda a gente enxerga ainda muitas empresas, eu sei que não é o caso de vocês, tá bom? Mas a gente enxerga ainda muitas empresas aí que ainda têm esse viés do que o saque, o atendimento, o pós-venda é para resolver problema, né? Como que você enxerga, como que o Grupo Afit enxerga essa área e como vocês transformaram de fato em uma área de geração de receita e fidelização? Se pudesse contar para gente. Claro. Assim, a gente está falando de um grupo de 30 anos no mercado, né? É difícil a gente ver uma empresa com 30 anos de mercado, a gente está falando de varejo, a gente está falando de roupa, de tênis, ali onde a gente é bem forte. Então a gente passou ali por praticamente gerações de cliente, e a gente está falando muito de uma loja física, né? Que ela é extremamente conhecida pelo físico.
E como que a Sim. gente junta isso? Como que a gente junta trazer o cliente do físico para o cliente, transformar ele num cliente digital e a gente começar a fazer esse digital vender? Então, é uma construção que a gente passa todos os dias aqui, né? De como que a gente faz isso. E o que, que a gente tá alinhado aqui no grupo? Que essa questão do saque que você citou, de ser um setor que resolve problemas, a gente tem que começar ali no que gerou do CX ali. É quase uma construção histórica isso daqui, é uma linha do tempo. Porque a gente tem que falar do CX aqui. Porque quando a gente fala de CX e a gente consegue transformar ele num guarda-chuva gigantesco dentro da empresa e fazer com que a partir disso outras áreas da empresa que às vezes nem tinha contato com atendimento comece a passar a ter esse contato. Então, quando a gente começa a trazer insights verdadeiros do que o cliente está me falando na linha, no chat, no e-mail, aonde for, e ele se transforma realmente em ações que fazem uma transformação nisso. Porque quando a gente fala de reter esse cliente, de fidelizar ele, não é só literalmente a gente ter um bom atendimento, porque no fim das contas o cliente ele não vai ligar para você para falar, poxa, muito obrigado por meu pedido ter sido entregue, viu? Parabéns. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele faz o que ele faz? Ele liga para poder falar de alguma coisa que ele não está contente. Ou ele liga para ele falar que ele não achou alguma coisa no site, que ele precisa de uma ajuda. E aí são esses pontos. Porque se eu viro só um resolvedor de problema, eu não consigo alimentar quem realmente está envolvido, vamos supor ali, num UX da vida. Né? Se o cliente ele me liga e me pede, pô, como é que eu faço uma troca? Eu não posso só responder ele. Eu tenho que coletar essas informações e dizer, galera, de UX, ó, na última semana eu tive 60% das minhas ligações de cliente falando que quer abrir um produto de troca, um processo de troca. Cara, às vezes ele não tá achando isso no site. Cara, se ele não tá achando isso no site, eu não posso deixar isso quieto. Você vê que às vezes é uma dúvida que no dia a dia parece super simples. Comum, né? Super comum. E de repente a gente consegue às vezes mudar um botão, uma posição de um botão, a cor de um botão, e a gente muda a experiência desse cliente. De novo, não é que eu não quero que esse cliente me ligue, assim, né? É até estranho falar, né? Porque se ele não me liga, eu preciso ter trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero que ele me ligue. Mas, então, a gente muda a experiência. E quando a gente muda a experiência, cara, por mais que o cliente ele fale comigo para ter um problema, ele vai, nessa que você está falando aí de 1 para 10, é isso. Ele vai ligar, não, pode comprar na Artwalk, cara, porque se você tiver alguma questão, para trocar é fácil. Você pode ir numa loja, eles conseguem me entregar rápido, ou, putz, eu precisei devolver, eles me devolveram o dinheiro rápido. Você vê, a gente está falando de um problema de um cliente que mesmo assim não está com o produto, ele está falando para uma outra pessoa comprar. E isso acontece muito. Tá no intrínseco, tá ali, né? Tá numa conversa do dia a dia. E a gente conseguiu criar uma árvore de classificação aqui que nos possibilita isso. Porque não adianta nada também eu ter uma árvore de classificação, sei lá, gigantesca, que na hora que eu for apresentar esses dados, ele não vai me dizer nada. Né? Beleza, o que é isso? O que é um atraso na entrega? Putz, atraso na entrega é gigantesco. Só que o grande ponto é como que eu crio uma árvore de classificação que me fala qual é o motivo que deu atraso na entrega. Entende? Como que eu acho esse fio para eu poder falar com o time certo? Será que eu tenho que falar com a logística? Será que eu tenho que falar com o time de operações? Será que eu tenho que mudar uma doca no site que está batendo errado a informação? Ou às vezes eu tenho que falar com o time que mexe nos transacionais? As informações transacionais estão erradas. Então, cara, é uma construção assim gigantesca que a gente vem fazendo todos os dias e transformou muita coisa aqui, né? Até o momento nosso de transformação, de colocar automações e tudo, mas a partir desses dados que a gente começa aos poucos. É trabalho de formiguinha, assim, eu posso dizer. Mesmo, né, Gui? Mas que no fim das contas, cara, tem um impacto gigantesco para o cliente. Você imagina, você entrar no site, é um botão para você falar, é um botão para você abrir uma solicitação, 2 cliques para você devolver um produto. Putz! São tantos passos que o cliente até desiste, né? Não é que ele não tem o problema, mas às vezes é tão
trabalhoso você tentar resolver que ele prefere nem passar por isso. Ele fala, ah, deixa quieto. Exato. Eu vou tomar essa bike agora, vou perder dinheiro, mas também não compro mais e entra naquela linha, né? Ele vai falar para É 25 isso. pessoas assim, não compra deles, que não tem como. Exato. 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 Então, assim, e a gente tem um nome principalmente muito forte. De novo, cara, são 30 anos de experiência no mercado. Né? A Sim. Artwalk vai fazer 19 anos esse ano. Né? Então, cara, são vertentes assim dentro do e-com, do varejo, que são boas voltas ali, sabe? Que legal, que legal. Obrigado aí, Guilherme, demais por compartilhar. Nada, E cara. aí, Ian, trazendo aqui para você, né? A gente sabe que na Pneubras é um segmento com um ciclo de venda bem interessante, eu diria, né? É, como que você enxerga essa maturidade tecnológica, né? Falando aqui com um CIO, dados, CRM, automação, mudança de RP, enfim, tudo que gere esse ecossistema e como que você vê essa capacidade de vocês de, junto com essa mudança, prever churn, né? Então, assim, prever o cliente que eventualmente teve uma insatisfação ou que simplesmente não vai comprar mais e agir antes que você perca esse cliente de fato, né? Então, é ter uma ação ali mais proativa. Bem, a Penumbras, ela tem um segmento que é bastante atípico, diferente do segmento onde se atua com roupas, onde a interação com o cliente ela é muito mais intensa, né? Até porque você não compra pneus todos os dias, né? Você não sai de casa e fala assim, rapaz, hoje eu vou comprar um pneu preto, não, amanhã eu vou comprar um vermelho. Não, você compra o pneu por Seria muito necessidade. legal, né? E aí seria muito bom para a gente, né? Que a gente tipo, criasse essa tendência como a Fashion Week, né? Dos pneus, a gente criar uma tendência. Quem sabe não vai surgir agora um insight nosso. E aí, para a gente prever esse churn, a gente, mesmo sendo uma empresa que tem um olhar muito voltado para o cliente, eu vejo como um olhar mais estratégico, que é algo muito dinâmico. Ela não tem início e não, quer dizer, ela tem início, mas não tem fim. Então, a TI, ela está tomando algumas ações, e essas ações é a gente olhar para a saúde desses dados, para que a gente consiga fazer cruzamentos assertivos dentro das nossas ferramentas de CRM. Em paralelo, a TI também está olhando no mercado outras ferramentas, como a Neo, para nos auxiliar, porque a ANEL, pelo que eu já tenho observado e conhecendo um pouco mais de perto o produto, já tem uma cadeia de maturidade que nos auxilia. Então, o primeiro passo nós já estamos fazendo, a nossa higienização da nossa base, a gente usar essa ferramenta de higienização para que a gente tenha uma base de fato viva, mas uma base que produza dados reais. Um outro passo, a gente possui um CRM que hoje nos atende, sim, mas como a Petrobras ela tem um olhar muito voltado para o cliente e também para as nossas revendas, como também as- os nossos parceiros de distribuição, nós estamos buscando maturidade ferramental, tecnológica, para que esses sinais de falta de interação do cliente a gente consiga captar rapidamente, a gente identificar também queixas de pontos de melhoria da prestação de serviço, porque a Petrobras ela só não vende o produto, ela vende o serviço atrelado a isso. A gente identificar se o prazo ou a modalidade de atendimento está atendendo bem os nossos perfis de cliente, olhar para a regionalização, ou seja, nós temos clientes que a gente consegue atender muito bem na região norte, vamos falar subindo Piauí, aquela região mais acima, mas a modalidade de atendimento dos nossos clientes de Bahia, ele tem, nós precisamos ter essa sensibilidade. Então, para finalizar aqui essa resposta, eu acredito que a jornada ela começa com o auxílio da TI, fazendo com que os dados sejam dados sadios, a gente possuir ferramenta, e esse ferramental nós possuímos, mas nós já estamos olhando para o mercado para aperfeiçoar esse ferramental, que nos dê sinais de como está o comportamento, como também de contato com esse cliente e de alguns pontos de melhoria. E aí, esse refinamento ele tem que ser constante, até porque cliente ele vai ser pro resto da vida. Eu costumo dizer que filho
Eu tenho duas filhas, então quando é pequena você trata com muito carinho, mas do mesmo jeito que quando elas crescem em casa, continua sendo filha. Então cliente é cliente, independente da idade, do tempo que ele interage com você ou não. Cara, gostei dessa analogia de filho, hein? Esse é um tema que, para minha vida aqui, a gente depois pode conversar, porque eu também tenho bastante aqui do meu lado. Gostei dessa analogia, depois eu vou conversar aqui em casa sobre isso. Boa, obrigado demais aí, Ian, pelos comentários. Antes da gente ir para o segundo bloco, temos a enquete 2 aí, time. Consegue colocar pra gente? Que a gente já começa com a enquete para depois já direcionar. Boa. Então, vamos lá. É hora de vocês opinarem aí. Como que a integração entre as áreas de TI e CX está rolando hoje na empresa de vocês? Totalmente alinhadas, o pessoal trabalha junto, projeto, ponto estratégico, perfeito. Parcial, a TI atende demanda de CX, mas com atrito, geralmente, abre um card e vão ver. Isolado, CX quer inovar, mas esbarra em limitação de infra, ou os caras já têm um produto ali que eles preferem, ou não temos uma área estruturada de CX e TI. Votem aí. Essa pergunta é boa, hein? Que vai dar respostas bem divididas. Enquanto o pessoal vai colocando, vamos para o segundo bloco. É isso? Pode já fechar já um minutinho de enquete. Então ganhamos ali alinhamento parcial. Muito interessante. Praticamente 50% das respostas em cima de alinhamento parcial entre ATI atende, mas atende com atrito, demora, não é prioridade. A gente sabe que às vezes, não é porque o Ian está aqui de tecnologia, que nem sempre o meu time de TI está tão por dentro da parte de CX e jornada, né, Ian? Então, todo mundo tem seus afazeres, É faz verdade. parte do drive do negócio. E é legal que nós, como área de negócio, precisamos cada vez mais trazer o time de tecnologia para fazer parte, para participar, como vocês ouviram aqui, tanto para evitar churn, mas também pensando quanto estrutura e receita. Segundo bloco, quanto da margem é perdida por atendimento ruim sem que a empresa perceba? Uau, esse aqui é pesado, hein? Vamos lá. Começando aqui também, então, com o nosso amigo aqui, Guilherme. Ô Guilherme, Bora. a gente sabe que essa engrenagem. Na verdade, o frame hoje, quando a gente fala de uma área de CX, é automação, né? Todo mundo quer Uhum, automatizar, é uhum, IA, é bot, vamos trazer para todo mundo, beleza? E muita gente enxerga isso como uma redução de custo operacional. E, sim. e eu entendo para onde essa prosa leva. Mas até onde que de fato é automatização e aonde que de fato entra nessa parte de receita, né? Então, pensando hoje no grupo Afit, né? Onde que fica essa linha para vocês entre ir para uma linha de automação, é receita, é área de negócio, é redução de custo, e como que vocês enxergam e operam aí? Se você puder trazer também para gente. Claro. Cara, assim, acho que esse é o ponto, uma das perguntas mais interessantes que a gente tem, porque a gente participa dos eventos, né? CONAREC, Retex Day, os outros que falam bastante sobre CX, e é muito engraçado, porque você vai lá, todos os painéis, IA, tô vendendo IA É aqui, IA para isso. lá. E aí quando você vai nos painéis para ouvir os heads, os CEOs, essas coisas, eles sempre dizem uma coisa, e isso não saiu da minha cabeça, que é, não adianta você automatizar se você ainda não fez, vamos supor, né? Se você ainda não arrumou seu guarda-roupa. Não ter o básico Então, bem feito, né? olha que interessante que eu estou querendo dizer. Aqui no Grupo Afit, cara, o meu canal de maior acionamento é o telefone. Que é coisa mais analógica do que o telefone? Então, o que que isso vem na nossa cabeça? Eu falo até porque no e-mail, que a gente trabalha hoje com e-mail e telefone, e a gente está com passos aí para fazer automatizações de maneira consciente também, a gente está seguindo esse Sim. rumo. Não dá, Uhum. é o mercado, e é uma coisa que faz parte dessa introdução É tecnológica, isso. Perfeito. mas quase 50% dos meus clientes
respondem a minha pesquisa de satisfação do telefone. Caramba. Cara, esse volume é gigantesco. Eu estou falando Sim. de uma CSAT, aguarde um segundo para você responder a nossa pesquisa de satisfação de 1 a 5. Então, assim, como que eu automatizo, sendo que o meu cliente, a Fit, ele gosta de me ligar. Aí a gente tem diversas vertentes, né? Ele me liga porque ele não encontra a solução no site, né? Ou ele me liga porque ele acredita que pelo telefone ele vai resolver melhor, né? Então, qual que é essa nossa linha tênue? Aqui pra gente não só, não é exatamente sobre uma redução de custo, tá? Mas o que a gente está falando muito para o time, para o pessoal aqui, até para a nossa gerência, para a gente fazer todas as aprovações de projetos, que é a gente melhorar a capacidade do operador. O que a gente está falando é dele sair dessa cadeira de operador, da gente mudar a mentalidade do operador de dizer, faz isso, aperta isso daqui, para ele começar realmente a virar um analista, né? Perfeito. Então, e a mudança é essa, porque no fim das contas, beleza, eu automatizo aqui. Quem é que vai ver que a IA está devaneando com o cliente? Sim. Quem é que vai desenhar todo o fluxo dentro da IA? Desculpa, você ia comentar alguma coisa. Não, eu ia falar, a primeira camada é sempre do time no front, né? É eles quem vivem isso diariamente. Então, é muito importante trazer eles para uma mesa de negócio para que eles façam parte e se sintam corresponsáveis também por essa manutenção, né? Totalmente, principalmente porque a gente está trabalhando, a gente tem o modelo de N1, N2 e N3, né? E o plano é a gente, sei lá, de 50% a 70% de redução no N1, né? De contatos, né? Repetitivos, coisas mais simples, dúvidas, solicitações que podem ser resolvidas por gatilhos, né? E tudo mais. Então, por exemplo, eu preciso fazer com que as pessoas que estão ali na operação mesmo, de fazendo tudo manual, preenchendo planilha, parar de fazer esse movimento e começar a entender o que o mercado também está pedindo para ela futuramente. É ajudar aqui, meu papel como líder, como supervisor aqui do time, é fazer com que a galera participe desse projeto, para que eles entendam para onde está caminhando. E aí o processo é justamente esse. Começa a falar com tal coisa aqui, começa a mexer nessa informaçãozinha aqui, começa a entender o que o cliente está falando. Para quê? Para a gente começar a criar documento. E aí, quando a gente cria documento, a gente cria base de conhecimento. Quando a gente cria base de conhecimento, a gente começa a alimentar a IA. Putz, legal, alimentei a IA com uma FAQ, com uma base de conhecimento legal, tal. E agora? Putz, ela está devaneando? Ela está fazendo os gatilhos corretos? Olha quantas coisas que a gente consegue mudar o jogo. A gente muda o jogo e a gente transforma pessoas literalmente em analistas, em observadores de processo. E é isso que a gente está fazendo aqui. E a linha tênue é legal. Eu vou automatizar e vai ser uma virada de jogo. A gente muda a experiência, que a gente está falando ali da primeira pergunta. A gente muda a experiência do cliente. A gente faz com que ele, de novo, 2 cliques, 3 cliques no máximo para fazer um processo e, putz, ele conseguiu fazer esse processo, ele registrou esse processo, ele tem isso documentado. Pô, olha que animal, cara. A gente consegue mudar o patamar da empresa com uma coisa que parece pequena. E aí, eu tenho do outro lado, no background, eu tenho uma equipe extremamente qualificada, que está mexendo com o assunto do momento, mas ao mesmo tempo sabendo que sem ela ali, não iria para lugar nenhum. Né? A IA ficaria devaneando ali com o cliente fazendo uma pergunta de, sei lá, e essa garrafa aqui, vem garrafa? Exato. Exatamente. E aí até o outro ponto que gera dúvida aqui pra gente. Putz, ainda o telefone é importante. A gente pode criar o telefone? A gente pode deixar o telefone, para problemas específicos? A gente pode deixar o telefone para criar uma ouvidoria aqui dentro, um N4, né, que até é outro nível ali de atendimento? Porque ainda assim o cliente ele vai sentir falta. De novo, a gente está falando de um público que ultrapassou ali dos anos 90. A nossa loja é do físico, a nossa loja é forte no físico. Que não tem atendente robô no shopping. Sim, sim. Você tá entendendo? E eu tenho perfis completamente diferentes
de cada cliente. Artwalk, provavelmente meu cliente da Artwalk ele vai falar com a IA mais tranquilo. Legal. O meu cliente da Authentic Fit também. Só que a gente tem uma outra vertente que é a Magic Fit, que é uma loja mais específica para roupas infantis. Que o nosso público-alvo é uma avó, uma mãe. Será que essa cliente, são pessoas um pouco mais velhas, será que essa cliente ela vai se sentir à vontade de falar com uma IA ou será que ela vai querer ligar primeiro? Será que vale a pena eu, sei lá, criar um esforço e quebrar a jornada dessa cliente dizendo que a gente não resolve pelo telefone, que a gente fala com ela na IA? Olha quanta coisa a gente tá... Decisão de negócio importante, né, cara? Gigantesca, porque aí a gente volta de novo para a pergunta que eu soltei aqui, beleza, qual é a linha tênue? A linha tênue é eu entender meu cliente primeiro, ele quer ser atendido por IA? Qual canal que ele mais fala comigo? Sabe? E aí sim a gente ir criando todas essas pequenas automações que facilitam ele o dia a dia e fazer com que o trabalho repetitivo ele claramente ele é maçante, né? Mas que a gente faça com que essa jornada do cliente seja extremamente interessante, sabe? E é uma linha tênue mesmo, né, o Guilherme? Porque assim, não é simplesmente o caso de colocar uma IA, né? Mas como você falou, tem que preparar bem o terreno, tem que ter um background, uma estrutura boa, operadores ali que de fato se sintam confortáveis em fazer parte e entender que a IA, no final do dia, para ele, ela é uma assistente, ela não está ali para pegar o lugar de ninguém, não é esse o objetivo de nenhuma empresa, e nem deveria ser assim, né? A gente tem que analisar e pensar que a IA veio para ajudar o operador a ser mais eficiente e o cliente a se autorresolver. Então ela tem duas funções ali, e eu acho que vem bastante de encontro até com o comentário que a Daniele trouxe aqui para a gente no tava chat. lendo aqui agora também. É isso. E, inclusive, pessoal, vocês que nos ouvem podem deixar aqui também opiniões, tá? E perguntas, que se eventualmente tivermos algumas no final aqui do nosso bate-papo, tendo tempo, a gente traz aqui para os nossos painelistas, tá? Mas o que a Daniele comentou foi exatamente isso, que ela tem uma dificuldade muito grande em fazer a equipe se sentir importante, né? E aqui a palavra importante é forte, mas eu entendo que ela quer até trazer assim, que o time realmente faça parte dessa evolução da IA como estrutura de atendimento e não como inimiga, que ela trouxe aqui, né? Pensando que é o que acontece. Pô, vai colocar IA, eu vou perder meu emprego. Não é isso, muito pelo contrário. É promover esse analista a ser um especialista em IA. Promover esse analista para ser um especialista em jornada, né? Dar alavancagem para ele quanto carreira, quanto posição, quanto, cara, vida. E não ter medo do que a IA vai substituí-lo, porque de forma nenhuma isso vai acontecer. Até porque, de novo, né? Nem todo mundo vai querer ser atendido pela IA, padrão, e tá tudo certo. Para algumas situações, eu como cliente, eu gosto de passar pela IA, para outras não. Para outras eu prefiro ir direto no WhatsApp, para outras eu prefiro, dependendo do momento, até fazer uma ligação. Então, por isso que é importante a gente sempre analisar muito bem, né, o nosso perfil de cliente e a jornada que a gente oferece, né, entendendo ali o que mais também dá valor para ele quanto decisão, né, quanto negócio. Até desculpa só complementar aqui, falando com a Dani, tudo isso que a gente está falando. De novo, eu trabalho com atendimento desde 2009, né? E eu falo assim, não tem faculdade de atendimento. Né? Muitas vezes, até esse ponto que a Dani está soltando aqui, as pessoas caem na área de atendimento. Né? As pessoas não pensam nisso como carreira hoje. Então, como que a gente consegue mostrar para elas que o trabalho delas é importante? Pô, se a gente consegue mostrar uma área de CX que é tão gigantesca e onde as empresas levam esse ponto muito a sério, cara, uma pessoa de CX é extremamente super bem remunerada. E a gente começa a tirar essa coisa do operacional. Porque, de novo, daqui provavelmente uns 3, 4 anos, e pelo que eu estou entendendo ali, eu fui no Conarec em 2024, no 2025 já parecia que eu estava em outro planeta. Já era outra coisa, mas os caras ainda estavam falando do mesmo atendimento. Falando, meu Deus, cara, a gente tem que estar assim, ó, ligeiríssimo, porque os negócios estão acontecendo de um jeito que eu falo, cara, se a gente consegue pegar essa veia, nossa, a gente muda o patamar assim de pensamento. E o mais legal aqui que eu tento muito com a galera, que é mostrar isso e mostrar o quanto eles têm de
de poder na mão. Porque, de novo, sem o atendimento, né? Se a gente solta uma brincadeira aqui, o atendimento é secundário, legal, desliga ele aí por 2 dias na sua empresa e você vê o que acontece. Vê o que acontece, desliga ele aí por 2 dias, você vê o que acontece. Sim. Então, assim, a gente tem as maiores informações do cliente na nossa mão. A gente só tem que fazer com que isso seja mostrado com time de venda, como time de venda. A gente tem que vender esse Perfeito. negócio. E a gente É tem que isso. faz esse desafio todos os dias, sabe? Exato. O atendimento é o farol, né, cara? Não tem como. Toda empresa tem Total. que usar ele como farol. Não só para mostrar problemas, mas também onde a gente está acertando e onde eventualmente tem ponto de melhoria. E aí, já puxando esse gancho e trazendo para o Ian, pensando numa linha de infra e arquitetura aqui, tá, Ian? O que que você enxerga que, cara, a Pneubras ou a empresa de qualquer um aqui que nos ouve nesse momento, nesse Neo Talks, precisa ter do lado de tech mesmo, para que a IA possa de fato ser inteligente e não um bot ou mais um canal somente para frustrar ali o cliente na jornada. O que que você daria Perfeito. de dica aí, cara? Acho que um ponto importante é a tecnologia também ser tratada como departamento estratégico de uma companhia, principalmente aquelas que querem alavancar suas vendas. A TI ser imersa também dentro do negócio, porque eu não posso sugerir, eu não posso ser propositivo de melhoria se eu não entendo as necessidades e as dificuldades. Então, para que eu possa chegar na arquitetura, eu preciso entender aonde o meu negócio quer chegar. Porque eu posso seguir por vários caminhos. Se eu quero ter um negócio escalável, eu tenho que pensar num tipo de arquitetura. Se eu quero ter uma entrega pontual para sanar alguma questão de sazonalidade de vendas, como o Dia dos Pais, Mães, Natal, eu tenho uma outra arquitetura. Então, quais são os passos que eu entendo que são relevantes, olhando de forma abrangente, que a gente pode fazer com que essa infraestrutura, com que esse workload possa ser escalável e eficiente para o negócio. Primeiro, a gente precisa ter dados higienizados. É o ponto que eu sempre vou bater. Não tem como você partir de um princípio de estratégia, de ação estratégica, sem dados desatualizados, dados que não são confiáveis. Porque se você não tem dados confiáveis, você toma decisões com um percentual de Pareto de 80-20 e você corre um risco muito grande de errar. Então eu tenho que higienizar os meus dados. Depois eu preciso ter uma governança desses dados. Eu preciso criar um lake, eu preciso botar dados na camada silver, camada bronze, camada gold, para que eu consiga estruturar e ter esses dados sabendo onde eles estão colocados. Terceira etapa, eu tenho que criar integrações que possam, de fato, alcançar os dados que forem solicitados. Então, essas integrações, elas precisam dessas camadas bem definidas para que as integrações sejam eficientes. Depois eu tenho que olhar, aí sim, eu olho para o ambiente. Vai ser um ambiente on-premise, vai ser um ambiente cloud. Aí isso vai depender muito do perfil da empresa, do nível de investimento e do momento que a empresa está vivendo. Hoje nós fizemos a nossa migração para a cloud, mudamos o nosso banco de dados numa versão de Oracle 12 para uma versão 23 Exadata. Então nós tivemos um salto de tecnologia. Um outro ponto para que a IA também consiga ser eficiente nessa interação e que atenda que essa IA tenha um perfil humanizado. Para isso, eu preciso ensinar muito bem a minha IA. E aí, quem vai ensinar a minha IA? São pessoas que conhecem as necessidades do cliente. A TI, obviamente, ela serve ali como data-driven para poder orientar o negócio, mas eu posso trazer como exemplo, a TI criou o seu agente, aqui na Pneubras, nós criamos um agente da TI para atender os nossos clientes, que são os nossos departamentos. Então, nós tratamos os nossos departamentos como clientes. E essa IA, ela é humanizada, ela tem sido muito eficiente para atendimentos que são a nível de N1, atendimentos de dúvidas,
questões pontuais que não precise do techniquez para poder atuar. E a gente tem tido um retorno muito bom. Até quase agora, eu estava olhando agora mais um analista colocando na memória da IA, dizendo o seguinte: quando você receber um elogio do seu atendimento, coloque essa figurinha. Aí ele colocou uma figurinha do joinha lá para. Então a gente está procurando criar um ambiente bem humanizado. Então eu vejo que tem que seguir por essa linha, né? Você olhar para o cliente, como aí eu volto para aquele conceito de filho. Filho, ele vai ser filho ou com 1 ano de idade ou com 50 anos, filho é filho. Cliente é cliente. Então a nossa TI também tem tido essas ações. E aí, para me encerrar, eu acho que esses passos, eles atendem qualquer negócio, qualquer modelo de negócio. Boa. Obrigado, Ian. E, cara, você trouxe um tema super importante que já é conteúdo também do nosso Bloco 3, que é cada vez mais trazer o time de tecnologia como estratégia para o negócio, né? Não só um time complementar. E aqui o bloco vai falar sobre IA no atendimento, né? Corte de custo ou alavanca de receita. Mas pegando bastante nessa questão da TI cada vez mais data-driven, cada vez mais datada, mais direcionada e drivada para negócio mesmo, tá? Como que você hoje, o Ian, é, por exemplo, vamos começar a decidir a integração de dados. Pô, legal. Então vamos colocar CRM, cloud, SaaS, para onde eu vou, preciso escalar. Você está com essa decisão agora para tomar. Por onde você começa? Por onde você deveria começar? Primeiro ponto. E qual é a ordem certa de prioridades que você, Ian, ou que nós aqui deveríamos ter para essa tomada de decisão? Ótima pergunta. Eu geralmente eu falo com o meu time e aonde eu passo, que eu não sigo tendência e eu não sigo também movimentação de mercado. O que eu me preocupo é conhecer de fato quais são as dificuldades. Então, eu acho que o primeiro ponto, no meu entendimento, o primeiro ponto é você entender aonde está a real necessidade. Porque eu posso já ter uma infraestrutura já robusta, uma infraestrutura que já tem um ferramental muito bom, mas eu não tenho uma jornada de integração de dados eficiente, eu não tenho ainda a categorização desses dados, é, eu não sei qual é a dor que eu vou sanar. Então, eu acredito que uma TI que ela é próxima do negócio é uma TI que usa o seu PO para estar próximo das áreas, para ouvir as áreas, para não entrar numa mesa de reunião ou numa call reativa. E isso acontece muito, Lucas. A TI, por ser detentora da tecnologia, muitas das vezes ela acha que tem o direito de ser reativa quando chega a demanda. Por quê? Porque ela entende porque algumas mentalidades acreditam que quem tem que ser propositivo em trazer a tecnologia é a TI. Até um certo ponto, eu entendo que sim. Mas muitas das vezes, um negócio, até pelo skill, eu vejo que pelo Guilherme, ele fala com muita paixão de atendimento. Então, quem é que conhece mais essa atmosfera? O Guilherme ou o meu time? Então, talvez a ferramenta que eu vou propor como sendo uma solução para resolver uma dificuldade, um gap de do negócio não seja algo assertivo. E aí o Guilherme ele vai me trazer uma ferramenta pelo seu relacionamento, pelo seu network, pelas suas experiências pregressas, pela sua cadeia de estudo, ser muito mais eficiente. Então, a TI ela precisa estar com seus ouvidos ativos, ela precisa deixar de ser reativa, ela precisa estar próximo do negócio para poder ser parceiro. E aí, como eu volto a fala que eu disse, a TI olhar os departamentos como seus clientes, né? Porque os clientes dos clientes são também o nosso ponto focal. Perfeito. E Ian, uma bônus aí para você, cara. É, aonde que você enxerga que estão os pontos cegos que geralmente esse level não vai enxergar até que seja tarde demais? A proximidade do negócio, Lucas. Porque o que me distancia da minha realidade é a cadeira. E muitas das vezes a cadeira me coloca numa posição de comando e controle.
Eu disparo as minhas ordens, eu delego ah, as minhas tarefas, mas muitas das vezes eu não tenho a sensibilidade de entender o que de fato se é necessário. E isso às vezes pega muito esse level de calça curta. Por quê? Eu posso estar achando que a melhor direção é ir para a esquerda, atacar a minha cadeia de distribuição. Por outro lado, eu não estou conseguindo enxergar que a velocidade na reposição do meu estoque para não haver ruptura é muito mais importante do que eu ter a minha cadeia de distribuição mais eficiente com WMS. Então, eu vejo que essa distância que alguns C-levels eles se colocam por vaidade ou por tempo ou por qualquer outra questão. Bom, obrigado de novo aí por compartilhar. Meu, sabe E, que. ô Só Gui, desculpa, Lucas. Meu, vai lá. esses dois pontos aqui do Ian, a gente fala brincando que a gente sempre fala assim, putz, podia ter uma pessoa de TI aqui na nossa sala, né? Cara, você já pensou? Ia mudar muita coisa. Cara, nossa, Depois você várias. manda o link. Fica salvo no YouTube da Nel. Manda pra ele. Fala, Meu, cara, assiste aqui, por favor. já Rapidinho. É pensou? 40 Uma minutos pessoa. só. Pega um assistente, põe um assistente lá na nossa sala pra gente fazer, ajudar muito. A gente sempre fala sobre essa pessoa dentro do time de atendimento. Não às vezes só para resolver problema sistêmico, mas pra gente, pô, juntar tudo isso daí, cara. Ia ser sensacional. Sim. E esse segundo ponto do Ian é interessante porque aqui o Grupo Afit é um negócio que passou de geração e a gente trabalha também com lojas próprias, né, do próprio Grupo Afit e lojas franqueadas, né? A gente até, inclusive, teve um prêmio recente do franchising aqui que a gente foi meio que um co-host assim, desse evento muito legal. E, e os donos aqui, eles vão nas lojas, tá? Surpresa. Cliente surpresa. E assim, Legal. ó, esse tênis não devia estar sei lá, nessa prateleira. Só que não é ali, não fala lá pro vendedor, né? Chega assim, só tira uma fotinho, ó, tá ajustar isso aqui. Então, esse ponto que o Ian comentou sobre a distância é extremamente verdadeira. Extremamente verdadeira. Você imagina se os nossos donos aqui não passassem nas lojas, vira e mexe, tá? Morumbi, Bourbon, qual que é a outra loja própria nossa? Sei lá, a Oscar, que é a nossa flagship. Cara, você imagina, né? É um super pontos extremamente relevantes, cara. Muito, muito legal, muito legal. Boa. E aí, ô Gui, aproveitando aí que você já levantou a bola, na prática para vocês, o que que você enxerga que essa visão unificada de jornada do cliente, né? O fato de você conseguir ter todos os dados no mesmo lugar, essa visão de omnicanalidade, tem mudado a capacidade de personalização e retenção dentro do grupo Afit? Olha, esse é o projeto que eu posso dizer que é o mais difícil aqui no grupo, porque a gente veio com uma. Eu estou aqui no grupo, vai fazer 2 anos, e a gente veio justamente com essa missão, né, de fazer essa transformação nas pessoas, de parar de ter uma área com um churn gigantesco, né? Tudo por conta daquele histórico que a gente estava conversando nas outras, e transformar realmente ali numa pessoas que estejam afim, que acreditem no negócio e que acreditem no que estão fazendo. Aí a gente conseguiu essa primeira conquista aí. A segunda conquista é tirar a planilha. Cara, pelo amor de Deus, chega de planilha, Chega, né? né? Não dá. Porque aí a gente tem Sim, planilha de loja, planilha de preenchimento de shipping. Como que a gente conversa com as lojas? Porque hoje a gente tem o Omni, por exemplo. Então, vamos supor, o Lucas, ele mora perto do Morumbi. O produto não vai sair exatamente do Morumbi, ou não vai sair exatamente do nosso Econ, que fica aqui na Lapa, por exemplo. Ele vai sair de uma loja do Morumbi. E aí, como que, para quê? Para que a entrega seja mais rápida, né? Que é até um outro perfil de cliente, tá? O cliente ele tá querendo que, igual que você falou lá, que ele paga mais caro para receber primeiro. Ele prefere pagar mais caro para receber exato. primeiro. Tanto que a gente fez uma ação, tá até conversando com o Caio na semana passada, que a gente fez uma ação para o Jogo do Brasil da sexta-feira. A gente Uhum. começou a vender a camisa do Brasil pelo iFood. Que Você legal, cara. imagina você comprar uma camisa da seleção brasileira e receber em 40 minutos?
Você Muito entende? massa. Então, olha que animal fazer todo esse processo. E aí, beleza. Da versão unificada, o que a gente fala? Que é o maior calcanhar do CX, que é quebra de experiência. Que é quanto mais cotovelos você tem na operação, pior é. Porque você imagina que toda vez que você me liga, eu tenho que falar para você que eu vou abrir um chamado, e aí esse chamado, ele resolve-se daqui 1 ou 2, 3 dias. Né? Então, se eu tenho tudo isso unificado, eu já sei que você falou com a loja, eu já sei que o seu produto saiu do Morumbi, e eu sei que o Morumbi já te mandou uma mensagem no WhatsApp. Então você imagina, cada loja tem um WhatsApp. Como que eu unifico o que a loja falou com o cliente quando esse cliente liga para mim? Então, olha quanta coisa. Você imagina eu falar, putz, você não tem acesso ao WhatsApp da loja. O cliente vai falar o que para mim? Sim, Ele vai é virar para mim e verdade. falar, entendi, legal, cadê meu produto, né? Dane-se. Então, isso é uma das coisas que a gente tá caminhando muito para isso, porque esse sim é um dos maiores Sim. calcanhares que a gente tem, né? Porque a gente tem ali mais de 200 lojas, a gente tem franqueado, que é um outro tipo de conversa, é outra maneira de se tratar. São coisas assim que, que a gente conseguir resolver, a gente entra numa seara de novo de cliente que vai ficar com a gente mais ainda pelo que a gente representa no mercado. Né? Não Perfeito. só pela exclusividade que a gente tem de produtos, mas porque ele consegue ter. Ele chega na loja e fala assim: putz, eu falei com uma pessoa tal. A loja abre aqui no WhatsApp, é verdade, ó, já está aqui unificado, estou conseguindo ver, você conversou isso aqui, o e-mail está lá. Então, essa experiência faz parte do ciclo completo, do ciclo completo ali do cliente com a gente. Dele entrar no Sim. site, ou dele passou numa loja, ele viu, putz, contato físico, putz, não quero comprar aqui porque eu acho que a cor que eu tenho não tem aqui, a cor que eu quero não tem aqui, eu vi no site. Ele entra no site, comprou, produto chegou para ele gostou, ele volta, ele pode bater na loja e levar, putz, gostei desse modelo aqui. Então, isso tudo é fazer com que esse cara ele fique com a gente, que ele não compre em outro lugar. Então, a Sim. visão unificada hoje, mas unificada mesmo, eu estou falando por uma complexidade do nosso negócio, que envolve Perfeito. mais de 200 lojas e também o digital. Então, para a gente, isso é o brilho nos olhos que a gente vai conseguir com um cliente muito recente, tá? Muito, muito em breve a gente vai conseguir fazer isso aqui dentro do grupo, tá, Lucas? E para a Muito gente massa. é o passo mais importante, e isso tudo já está perfeitamente desenhado na nossa cabeça de como que a gente quer que a gente quer que isso funcione, né? Muito massa. É isso aí, evoluindo sempre. Bom, pessoal, a gente está indo já para os finalmente, acabando o nosso tempo. Antes tem a terceira enquete. Produção, bota na tela aí e vamos a ele. Qual é o maior obstáculo, então, para conectar atendimento ao resultado financeiro? Tá? É falta de dados integrados, CRM desatualizado ou mal alimentado, cultura interna, o atendimento ainda é visto como custo ou a falta de próximos passos claros ali para o diagnóstico. Enquanto o pessoal vai opinando, já indo, como eu disse, para os finalmente aqui, deixar então um desafio para vocês, Ian e Guilherme, para que cada um de vocês traga aqui uma frase, um aprendizado, uma decisão de negócio, uma dica para que todos nós possamos, na nossa próxima reunião de negócios em que for mencionado atendimento, que a gente possa levar essa bala de ouro. Começando por você, Ian. Conta pra gente aí. Perfeito. É o que eu sempre faço, ter escuta ativa, e eu me baseio muito na história do sorvete de baunilha. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história do sorvete de baunilha. Depois vocês Não, pesquisam, cara. tá na internet. Sorvete de baunilha da GM. A GM, ela recebeu uma carta de um cliente dizendo que toda vez que ele tinha um modelo de carro e que ele ia comprar qualquer outro sorvete, o carro não morria. Mas quando ele comprava sorvete de baunilha, o carro ele morria e ele não pegava de novo. E essas cartas foram recorrentes, foram ignoradas durante muito tempo.
Até que um dia caiu no colo do presidente e ele entendeu o motivo porque ele enviou um engenheiro lá. Ele não ignorou aquela reclamação que era óbvia, então era justamente porque quando o cara pedia o sorvete de baunilha, o atendente demorava mais porque essa caixa ficava no fundo da loja. Então, o tempo que ele demorava para buscar esse sorvete, o carro tinha um desligamento, era uma falha no motor. E só foi identificado esse lote por conta dessa carta cons- que tem um título sorvete de baunilha. Então, às vezes, aonde você menos espera, você tira grandes insights. Por isso que a gente precisa ter uma escuta ativa, porque você pode ser alguém que pode estar criando uma inovação ou uma solução de grande impacto para o negócio. Muito massa. Antes de passar para o Guilherme, resultado da enquete. Então, o campeão foi falta de dados integrados entre as áreas. Obrigado aí, pessoal, também que opinou. Gui, manda o seu aí. Qual seria essa dica de ouro? A dica de ouro aqui é. Tô ali do lado do Ian, muito. Escuta o seu cliente. Faz uma ligação. Faz uma ligação. Olha os comentários. Né? Olha o que ele está escrevendo no review. Faz uma compra no seu site. A experiência que você está fazendo ali, ela está fluida. Você clica, compra. Você clica o número, aparece outro. Né? Vai na loja. Fica ali. Dá uma de vendedor. Né? Escuta. Tenta vender. Pergunta para o cliente ali, o que você está achando aqui? Você gostou da loja? A loja está bonita? Aonde você bateu o olho? Onde você bateu primeiro? Muito bom. E aqui do meu lado, para o time de relacionamento, né? Os guerreiros da primeira da frontline, é, escute mais. Escute mais. Quando a gente escuta mais, a gente consegue entender a vertente. Né? Para de ser ali somente o resolvedor de um problema e esperar o próximo. Entenda exatamente o que aquilo causou. Né? Perfeito. Tente realmente encontrar onde aquilo causou. Se a gente começa a ter essa primeira virada de chave, a gente muda completamente o histórico e o aculturamento do atendimento ao cliente aqui no Brasil, tá? Boa. Pequenas mudanças, grandes resultados, né? É isso. Gigantescos. Gente, obrigado demais. Obrigado, Ian. Obrigado, Guilherme, pelo tempo, pela Obrigado também. disponibilidade. Obrigado a todos vocês, telespectadores e ouvintes que ficaram com a gente até o final. Para quem não segue a Anel ainda, siga a Anel, Instagram, LinkedIn, siga a Ian, eu, Gui no LinkedIn, Facebook, onde vocês quiserem. Tem aqui uma última enquete. Caso alguém queira bater um papo um a um, entender melhor aí como que a Anel pode ajudar, só colocar assim aí que o time depois entra em contato com vocês. Mais uma vez, obrigado, gente. A gente se vê no próximo Neo Talks, quarta da semana que vem, no mesmo horário, 4 horas da tarde. Beleza? Valeu, Valeu, pessoal. gente. Até a Obrigado. Obrigado próxima. mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Valeu.